terapeuta e psicanalista, venho aqui, por meio desse vídeo, falar um pouquinho com você sobre frutos. Que tipo de fruto você tem dado na sua vida? Fique coladinho aqui comigo. Deixe seu like. Curtam esse vídeo. Compartilhe. Envie esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir um pouquinho dessa palavra e serem abençoados. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos abençoar, para nos despertar, para nos ensinar. Então, que você aí do outro lado, que está vendo esse vídeo agora, clique aqui embaixo no botão compartilhar e envie esse vídeo para um amigo, um familiar, um irmão da igreja, mas que esse vídeo não fique só entre nós, mas que essa palavra alcance mais pessoas. E quando você compartilha e quando você curte esse vídeo, vocês me ajudam e ajudam outras pessoas a ouvirem essa palavra. E também levam com que essa plataforma recomende esse vídeo para outras pessoas. Conto com você, tá bom? E vamos então para o tema de hoje. Quais frutos você tem dado na sua vida? Quais frutos você tem colhido? Mas será que nós colhemos frutos? Ai, mas eu não sou uma mangueira, eu não sou um limoeiro, eu não sou uma laranjeira. Não, você não é mesmo um limoeiro, você não é uma mangueira, mas você é um ser humano. E sim, você dá frutos. E eu vou fazer uma leitura para vocês. Livro de Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 18. Tá bom, gente? Eu vou ler na linguagem de hoje. Versão na linguagem de hoje. Bora lá. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos da carne. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Gálatas 5, do versículo 18 ao versículo 26. Aqui fala-se de frutos. E esses frutos, eles aparecem em nós baseados naquilo que eu e você escolhemos seguir. O que nós escolhemos? Viver baseado na nossa natureza humana ou
crucificar a nossa natureza humana e viver baseados na vida de Deus. Quando eu e você vivemos baseados na nossa natureza humana, o que vai ser produzido em nós é isso que eu li aqui. Brigas, divisões, invejas, imoralidade sexual, farras, bebedeiras, ciúmes em excesso, raivas, ambição, desunião e por aí vai. E isso, gente, a gente vê o tempo todo. O tempo todo, onde nós estamos, se dentro da nossa casa, às vezes a gente vive isso. Fora da nossa casa, nós vemos isso. Nas redes sociais, nós vemos tudo isso. Por quê? Porque as pessoas escolheram viver de acordo com sua natureza humana. E na minha natureza humana habita algo chamado pecado. Pecado. E esse pecado vai me conduzir a praticar tais coisas. Então, quem vive na natureza humana produz esse tipo de fruto. Entendeu? Mas quem vive crucificando a sua natureza humana, que segue a Cristo, que deixa Cristo, toma a sua cruz, que o Senhor, ele produz outros frutos. Amor, alegria, delicadeza, bondade, mansidão, domínio próprio e por aí vai. Só que muitas vezes, meus queridos, nós pegamos a nossa fé, colocamos ela em cima de uma moralidade, de uma ética e não crucificamos a nossa natureza humana e começamos a viver baseado na ética humana. E colocamos isso junto com a fé. E aí nós criamos algo chamado em nós religião. Então a gente passa a ser aquela pessoa cheia de moral, da moralidade. E parece que tudo quanto nós fazemos é o certo. Parece que a gente não erra, mas parece. Parecer nem sempre é. Parece que aquela pessoa não erra. Nossa, aquela pessoa é tão correta. Isso tudo uma capa exterior. E uma hora, essa capa exterior se desfaz. Ela cai. E aí fica exposto aquilo que de fato somos. Fica exposto o desejo de esfregar a cara daquela irmã no asfalto. Fica exposto a raiva que nós temos. Senhor, meu marido, eu tô com vontade de pegar meu marido e socar o meu marido, porque eu não tô aguentando mais esse homem. Mas, aparentemente, ninguém percebe isso em você. Você é a irmã santa da igreja, ou o irmão amável, que todas as irmãs queriam ter um irmão daquele como esposo. Muitas vezes, irmãos, nós somos como aqueles frutos de plástico que parecem ser verdadeiros, mas quando você pega, são de mentira. Não tem peso, não tem consistência, não tem polpa, não tem aquele caldinho gostoso da laranja, porque é de plástico, é falso. A aparência é verdadeira, mas é falso. Por quê? Porque mantém a sua natureza humana, vive de acordo com a sua natureza humana,
e vive de acordo com a sua natureza humana e acha que a aparência pode enganar. Talvez você consiga enganar os irmãos, seus amigos de trabalho, seus vizinhos, até mesmo alguém dentro da sua casa, da sua família, por um tempo. Mas isso logo se desfaz, desfacela. Sabe por quê, gente? Porque o viver de aparência, ele não se sustenta. Entendeu? E esses frutos aí que eu citei agora, ira, raiva, inveja, feitiçaria, todas essas coisas que sim é produzido, vamos dizer assim, numa árvore que está com um problema sério. Como se esses frutos fossem frutos que estão apodrecendo. Talvez, sabe quando às vezes a gente pega uma goiaba, do lado de fora ela tá bonita, uma goiaba de verdade mesmo, lá na árvore. Você pega, é quando você abre tá cheio de bicho. Seria esses frutos. E será que são esses frutos que você está produzindo na sua vida? Será que você tem sido uma goiabeira que produz frutos podres? Porque esses tipos de frutos, eles destroem casamento, eles destroem amizade, eles destroem um viver de igrejar. Esse tipo de fruto destrói quem passa por quem convive com você, quem passa perto de você, fica perto de você alguns minutos. Entretanto, graças a Deus, também existe aquelas goiabas que você pega no pé e quando você abre elas estão lindas, maravilhosas e gostosas. E essa goiabeira que produz goiabas sem bicho seria uma goiaba que produz amor, alegria, delicadeza, bondade, domínio próprio e por aí vai. Que tipo de fruto você tem gerado? Mas quando eu falo de que tipo de fruto você tem gerado, eu não estou querendo dizer sobre você gerar fora. Eu estou falando que você tem gerado em você. Você é uma árvore e você gera frutos. Você é uma árvore e todos os dias você gera frutos em você mesmo. E quem está ao seu redor, vê. Então viver nessa questão de aparência, né, da religião, da moralidade, né, trazer a fé muito baseada na moralidade e não na espiritualidade, vai te fazer tropeçar. Você não vai conseguir segurar essa máscara por muito tempo. Aqueles que vivem muito baseado na moralidade, meus queridos, são aqueles que vivem de aparência. Sabe? O que adianta, às vezes, a gente viver de uma aparência? Ah, eu tenho que vestir só saia. Porque vestir calça, ou uma irmã está pregando com calça, ou ir para os cultos de calça, é impróprio. Aí, a irmã veste saia. Faz o que o homem, né, determinou, uma doutrina humana. Porém, meus queridos, a irmã tá doida para arrancar a saia. Ela não vê a hora de sair do culto para vestir uma calça. Isso é um exemplo, tá, gente? É só uma aparência.
O que adianta a irmã colocar, né, a roupa externa da santidade, mas a língua dela é um chicote? O que adianta o irmão colocar a Bíblia debaixo do braço, ter aquela aparência de um cristão, mas ele não para de olhar para as irmãs no culto. Dentro do trabalho ele fica de olho na menininha que passa. Aparência. E Deus não quer esse tipo de fruto. Para que eu e você venhamos a produzir os frutos segundo o Espírito, eu e você precisamos e devemos crucificar a nossa natureza humana. Crucificar a nossa natureza humana. Do contrário, meus queridos, nós vamos estar sempre vivendo de aparência. E isso, um dia, fica exposto. No versículo, eu vou ler de novo esse versículo aqui para vocês. É muito profundo e muito forte. Gálatas 5, 25. Que o Espírito de Deus, que vos deu a vida, controle também a sua vida. Você tem permitido que esse Espírito que te deu a vida controle a sua vida? Guie a sua vida? Se você não tem permitido isso, certamente os frutos que você tem produzido são frutos da carne, da sua natureza humana, e não frutos do Espírito. Não tenha, meus queridos, uma vida moral, mas sem a presença de Deus. Entendeu? Quando eu falei sobre roupa aqui, eu não estou falando que as irmãs devem ir decente para os cultos ou sair indecente por aí. Entendeu? Vistam-se decentemente, como filhos de Deus. Irmãos, não dê a segunda olhada, né? Mas não adianta eu implantar uma religião, uma aparência, e dentro de mim tô cheio de bichinho, igual aquelas goiabas aqui por fora é bonita e por dentro tá cheio de bichinho. Quando eu tenho oportunidade, eu falo mal do irmão, eu falo mal da irmã. Eu causo contenda, eu critico, eu faço oração contrária, em vez de orar para o irmão ser abençoado. Eu falo assim, tomara que o irmão não consiga, porque aquele irmão ali tá precisando de uma lição. Feitiçaria, irmãos. Oração contrária é feitiçaria. E aí? Qual é o fruto? Meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs, pessoas novas aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Qual é o fruto que você tem produzido na sua vida? Na sua vida. Se o Senhor voltasse hoje e olhasse para você, quais os frutos que ele ia encontrar? Uma árvore, Tatiana, eu sou uma árvore. Que frutos o Senhor ia encontrar em mim? Amor, longanimidade, paz? Que frutos Deus vai encontrar em você se ele voltar, se Jesus voltasse hoje? Busquemos uma mudança de vida, uma transformação na nossa mente. Não venhamos a nos conformar com o que nós estamos vendo no mundo de hoje. Não venhamos a maquiar a nossa vida para que nós não sejamos expostos, porque você não vai conseguir esconder isso muito tempo. Não vai conseguir. Ninguém sustenta isso muito tempo. Fica aqui esse vídeo. Até a próxima.